Fala, São Palmeirense, sejam bem-vindos aqui a mais um vídeo do Palmeiras React. Hoje vamos reagir aqui após o jogo aqui do Palmeiras, que infelizmente empatou com o Vitória, né, num jogo muito abaixo do Palmeiras, né, e acaba, tentamos, e no final também não conseguimos fazer o gol, e continuamos ali na segunda colocação. Então, sem mais delongas, que bora pro vídeo, não se esqueça de deixar o like, se inscrever, também de comentar o que você acha. Independentemente de como, né? A gente sempre fala aqui, o como também é importante no futebol, não só o resultado final, mas há noites, e essa era uma dessas noites, em que o resultado e os pontos em disputa estavam acima de tudo. Agora, o Palmeiras está à mercê, né, do Flamengo. Pela terceira rodada seguida ele não consegue vencer. Verdade. E essa noite eu creio que vai doer, porque a diferença técnica entre o Palmeiras e o Vitória, mesmo com uma escalação mexida, mesmo colocando em campo o Vitor Roque, que 24 horas atrás estava na França, atuando por 45 minutos com a seleção brasileira. O Facundo também jogou hoje e também tinha jogado. Mesmo com muitos jogadores diferentes, um time muito distinto daquele que o Abel escalaria para a noite de hoje em situações ideais, o Palmeiras tem plena capacidade de fazer melhor do que fez na noite de hoje, embora tenha começado com muito ímpeto, quase não deixando o Vitória tocar na bola, 75%, 80% de posse. Foi difícil até a gente ver como que o Palmeiras se organizava defensivamente, porque ele só tinha bola, ele só atacava. Mas essa impressão inicial de que o Palmeiras realmente teria uma noite feliz, uma noite com os 3 pontos conquistados, ela foi se evaporando ao longo do tempo, até o final do jogo. Bom, já estamos mostrando para vocês os melhores momentos, um 0-0 então no Allianz Parque. O Thiago Couto, o goleiro do Vitória, realmente brilhou hoje, mas ainda assim é um Palmeiras. Se quer ser campeão brasileiro, precisa mostrar mais do que mostrou hoje. O que é que você acha que aconteceu com o Palmeiras nos últimos jogos de Campeonato Brasileiro, Zupa, que não consegue apresentar um melhor futebol do que já tinha acontecido nessa temporada? Boa noite. Boa noite, Marcela. Boa noite, André. Uma ótima noite a todos. Assusta mesmo, né? Porque são 3 jogos sem vencer, com 2 derrotas e um empate. Dos 2 últimos jogos o Palmeiras não marcou, né? E é um time que a gente destacava. O crescimento absurdo que o Palmeiras teve no segundo turno se deveu muito à melhora ofensiva da equipe, né? O Abel encontrando a nova formação. Na verdade, assim, eu não consigo não relacionar a queda de rendimento do Palmeiras ao impacto dos problemas do calendário, aos desfalques, enfim. Eu esperava que o Palmeiras passasse melhor por esses problemas. Que eles existiriam era fato, né? Faz parte, infelizmente, o calendário do futebol brasileiro e do futebol sul-americano e do futebol mundial atrapalhou todo mundo. A culpa do calendário ruim de 25 não é só da CBF, é da FIFA também, né? O Mundial de Clubes arrebentou com a vida de todo mundo. E a CBF, que já tinha um calendário muito ruim, ficou com um calendário ainda pior. Tanto é que vai exercer mudanças para a próxima temporada. Mas eu imaginei, e eu imagino que o Abel também, que com o elenco que o Palmeiras tem, seria possível passar por esses jogos com desfalques com alguma tranquilidade maior. E o Palmeiras não conseguiu, né? Embora o Palmeiras tenha, no segundo tempo, criado mais, muito mais, o Thiago Couto trabalhado muito mais, de uma maneira geral, o Palmeiras hoje não só não venceu o Vitória, como teve problemas de organização ofensiva. No primeiro tempo, o Palmeiras foi inofensivo, assim, teve bola e tal, mas o primeiro... Finaliza, não faz. E era ao contrário, finalizava pouco, mas conseguia fazer o seu gol. O primeiro chute certo, horário, né? O primeiro chute certo foi no segundo tempo do jogo. Então, assim, foi uma atuação abaixo do Palmeiras. O Palmeiras é o time que vai bem contra os piores e não vai bem contra os melhores neste campeonato, estatisticamente. Mas hoje era um jogo em que ele tinha que se afirmar e não se afirmou. Poderia ter vencido em um dos tantos cruzamentos do segundo tempo, mas em termos de organização ofensiva, o Palmeiras deixou a desejar. E por isso, mais uma vez, perde pontos que podem, nesta semana, custar o campeonato para o Palmeiras. Pois é, podem custar o campeonato e num momento muito complicado da temporada, André Fury, porque antes da final da Libertadores, o Palmeiras ainda joga 2 vezes pelo Campeonato Brasileiro. Sim. Ou seja, se não consegue apresentar um melhor futebol e começar a vencer as suas partidas, vai para a final da Libertadores já sabendo que no Campeonato Brasileiro não briga mais. Certamente essa fase agora, né, que o Palmeiras apresenta, com as últimas 3 rodadas e resultados bastante ruins, e isso vai aparecer de uma maneira bem clara e pesada na tabela caso o Flamengo vença o Clássico hoje. O Palmeiras passa a torcer
por um tropeço do Flamengo contra o Fluminense. Um jogo diferente, existe muita rivalidade, como sempre acontece, mas o Flamengo é um time melhor e, assim, numa situação bem semelhante à do Palmeiras, em termos de escalação, jogadores que voaram durante a madrugada para se apresentar e se colocar à disposição, o Flamengo vai tentar fazer aquilo que o Palmeiras tentou, com aqueles que estão disponíveis, ganhar o jogo de hoje. Mas se isso acontecer e o Flamengo somar mais 3 pontos, essa fase do Palmeiras ela pode ser encarada como o momento em que o título foi desperdiçado, né? O título foi perdido, o Palmeiras deixou o Flamengo escapar e o Flamengo não olhou mais para trás. Eu acredito que se a vitória no Fla-Flu hoje ficar com o Flamengo, é isso que vai acontecer. Sim. Eu não consigo imaginar o Palmeiras com tão pouco tempo e poucos pontos em disputa, mesmo que sejam jogos difíceis para lado a lado, conseguir dar a volta nessa diferença na classificação. Caso, de novo, o Flamengo vença na noite de hoje. E o problema é esse que você mencionou. A melhor maneira de você se preparar para uma final de Libertadores, lembrando que a classificação dos dois, né, do Flamengo e do Palmeiras, aconteceu já há algum tempo, então você pôde dedicar um bom período do seu dia a dia e do seu planejamento exclusivamente ao Campeonato Brasileiro para realmente brigar pelo troféu. E, ao fazer isso, você está se colocando na melhor condição possível, eventualmente mais perto da data da viagem, cuidar de jogadores, etc., passar por essa data FIFA, que é muito desafiadora, como a gente está vendo, mas cuidar do time para tentar chegar na melhor condição. E o Palmeiras, nesse momento, sofre um baque na sua confiança. Isso aí é bastante evidente. E, assim, da mesma maneira que nós nos perguntamos aqui, o torcedor faz essa pergunta, os jogadores se fazem essa pergunta, o que será que está acontecendo? Como vamos chegar? Mas os pontos de vista, obviamente, são distintos, né? A torcida tem um senso de urgência muito mais aguçado do que os jogadores em campo. Quando você faz parte do processo, você o trata de uma outra maneira em relação a quem está enxergando e torcendo para as coisas acontecerem. O nosso papel aqui é analisar. O Palmeiras joga mal, o Palmeiras não tem confiança e o Palmeiras está deixando as coisas escaparem nas últimas 3 rodadas. Lembrando que estamos também no YouTube da ESPN e estamos no TikTok também, tá? Fãs de esportes like? Com esse pós-jogo. Aquele likezinho aí. Tem meta de like para Coisa de cada vez. Vamos tá certo, vamos lá, vamos devagar. Olha, o Palmeiras ainda joga com o Fluminense e também ainda pega o Grêmio na próxima terça-feira e aí logo depois viaja para a final da Conmebol Libertadores. Vocês viajam juntos? O Palmeiras deve viajar na quarta. Palmeiras os dois times têm que estar na quarta-feira lá. Eles chegarão na quarta-feira durante o dia, né? Nós chegaremos na quarta-feira pela manhã. Pronto. Receberemos as equipes lá. Pois então tá certo, tá tudo combinado. Bom, então temos essas 2 partidas antes da final da Conmebol Libertadores, um Palmeiras que não consegue vencer agora o Vitória, jogando no Allianz Parque, pode ter agora uma diferença de 5 pontos para o Flamengo, se o Flamengo vence o Fluminense lá no Maracanã. Como é que você vê, então, essa partida? Vai ser aquela que, se por acaso hoje tivermos 5 pontos de diferença, vai ser a partida que deu o título do Campeonato Brasileiro para o Flamengo? Sim. Matematicamente, o Palmeiras vai estar na briga ainda, sempre lembrando que o Palmeiras, pela inversão da tabela, né, pelos manejos que a CBF teve que fazer, o Palmeiras não joga mais no Allianz Parque, né? O Palmeiras vai jogar 3 jogos fora de casa, os 3 últimos jogos fora de casa. Sim, ainda joga contra o Fluminense. Contra o Fluminense, sim, da volta da final. Isso. Os 3 últimos jogos são fora de casa. Então, assim, o Allianz é um aliado importante do Palmeiras. Então, assim, claro que matematicamente o campeonato vai continuar, mas se o Flamengo terminar esta rodada, se por um acaso vencer o Fla-Flu e abrir 5 pontos do Palmeiras, não é só uma questão matemática, é de quem você tem que tirar essa diferença matemática, do Flamengo. Então, assim, fica uma situação bem complicada e, inevitavelmente, vai começar a se olhar mais para o Palmeiras vai começar a olhar mais para a Libertadores. Aumenta a pressão, né? Falta pouco tempo, daqui a 1 semana e meia as equipes estarão disputando a grande final, o jogo mais esperado da temporada. E é importante, no aspecto anímico, o Palmeiras voltar, porque quando o Palmeiras se classifica contra a LDU, naquela remontada histórica e espetacular, a injeção anímica daquela vitória, a gente até falava, olha, se a final fosse semana que vem, acho que o Palmeiras chegaria mais forte até do que o Flamengo, embora o Flamengo também tenha superado, né, dificuldades para eliminar o Racing, mas a maneira que o Palmeiras passou pela LDU trouxe uma bomba anímica, né, muito grande para o time. E o efeito contrário pode existir também, né? Essa sequência ruim, ela pode sugar uma energia do Palmeiras que é ruim
para a final da Libertadores. Acho que a final é outro jogo, tem outra preparação, é um jogo só, outro aspecto. Mas quanto mais o Palmeiras conseguir se cercar de vários elementos, físico, técnico, tático e anímico para essa final, claro que melhor, né? Então uma coisa ainda pode interferir na outra. Deixa eu colocar aí, então, a tela de estatísticas da partida para fazermos uma análise também do que o Palmeiras apresentou e realmente um Palmeiras muito diferente porque é ineficiente no ataque. Bom, temos aí, então, posse de bola 70-30, André Kfouri. 21 finalizações do Palmeiras, 4 do Vitória. No alvo, 9, nenhuma do Vitória. 4 grandes chances, nenhuma do Vitória. Ações da rival, 35-6 e cartões vermelhos tivemos 1, porque o Andréas Pereira, ele foi expulso aos 54 minutos do segundo tempo, ele levou o segundo cartão amarelo, ele leva um primeiro cartão amarelo e uma falta ali meio boba, já na parte final da partida, o árbitro disse que ele deixou o braço, não sei se o árbitro... Assim, a impressão que eu tenho aqui na imagem não toca no jogador do Vitória, mas o jogador do Vitória caiu, o árbitro estava perto, deu o primeiro cartão amarelo ali para ele no segundo tempo, e no finalzinho, aos 54, ele leva o segundo cartão amarelo e é expulso, então não está à disposição do técnico Abel Ferreira na próxima partida. Bom, temos aí então esses números para mostrar um Palmeiras que teve tudo, mas não conseguiu fazer nada. Pois é. O que eu disse no início, o Palmeiras teve muitas condições hoje para ganhar o jogo, né? Um início que pareceu promissor e a posse assustadora, né? Justifica-se essa diferença de percentual quando a gente olha para a qualidade dos jogadores e aquilo que os times fazem, embora o Palmeiras não seja uma equipe necessariamente, em todas as partidas, até mesmo no seu estádio, preocupada com posse de bola, né? O Abel é um técnico que trabalha com outros princípios, mas na noite de hoje era uma questão de tentar, de todas as maneiras, superar a marcação do Vitória, que é uma das piores equipes da competição, que passou praticamente o campeonato inteiro na parte de baixo da tabela, ao contrário do Palmeiras. Tudo indicava hoje, por uma vitória que não fosse bonita, que não fosse daquelas, nossa, o Palmeiras está aí, firme e forte e tal, mesmo porque, né, os problemas no calendário, eles são complicados para se superar, mas, de fato, eu não imaginava que o Palmeiras não conseguisse ganhar do Vitória. Hoje, em casa, numa situação tão crucial para fazer 3 pontos e colocar pressão no Flamengo, que joga depois, sabendo do resultado, é claro. E numa corrida que prometia ser mais equilibrada, né? Se hoje o Flamengo colocar mais 3 pontos, as coisas vão se desequilibrar, eu acho que definitivamente. O Josimar Alves está dizendo que foi uma vergonha empatar, a Abel encerrou o ciclo. Eu fico sem saber se o pessoal está falando a verdade ou se eles estão brincando. Sim, eu fico lembrando do semblante, das palavras e do jeito que o Abel estava depois da derrota em Mirassol. Normalmente, quando o Palmeiras perde, ele é mais sombrio. Houve um período que, quando o resultado não era bom, ele claramente chegava na entrevista coletiva com alguma ideia distinta para não falar sobre o jogo, para não falar sobre algum problema, para transferir o debate para outros pontos. E, assim, concordando ou não, é um direito dele falar sobre o que ele quiser falar. Mas depois da derrota em Mirassol, e o Palmeiras foi, assim, derrotado com toda a justiça pelo Mirassol, eu imagino até como o Mirassol vai receber o Flamengo. Na última rodada. Daqui a bastante tempo, né? Em termos de futebol, é daqui a bastante tempo. Mas eu imagino que vai ser com o mesmo ímpeto e com a mesma vontade de fazer um bom jogo. Em Mirassol, né? Claro, O jogo do primeiro turno no Maracanã foi a primeira vez que o Mirassol esteve no Maracanã. Exato. Num campeonato de tantas estreias e tantas novidades para o Mirassol, essa foi uma delas. Se não me engano, teve até um uniforme especial para aquela... com aquele uniforme que lembra a seleção brasileira, é isso aí. Mas, voltando a falar daquela noite, o Abel estava realmente preocupado. Se a minha leitura está correta, acho que muita gente também percebeu, ele estava preocupado. Ele viu o time dele não reagir da forma que ele imaginava que reagiria numa situação de pressão, é claro, num lugar difícil de jogar, um dos melhores times do campeonato, mas o Palmeiras luta pelo troféu. E naquela noite eu o percebi abatido. E não acho que é por isso que algum tempo depois o Palmeiras foi a Santos e perdeu e hoje deixou de ganhar do Vitória. Mas, de fato, o momento não parece bom. Não é bom mesmo. E o TT está falando aqui, olha, esse treinador não passa de um consorte
Lembra do técnico do O Galo? Levir. Levir Coupe, eu não vou falar isso do Abel. Eu realmente não tenho muita certeza se o pessoal fala isso de Se é fã ou brincadeira ou hater? se é... eu não sei. Mas ele fala assim, olha, entrar com 3 zagueiros, depois jogar sem lateral, pelo amor de Deus, ele é um pardal, já passou da hora de ir embora, é um Sabe que péssimo treinador. Essa história do desenho do time que ele montou, né? Porque quando o Palmeiras estava com bola, ele deixou os 3 zagueiros, o Fux, o Murilo e o Mikael. O Alan como ala pela direita e o Jefté como ala pela esquerda. Ele tinha o Kelvin e o Giai no banco, então ele tinha opções. E aí, sem bola, ele voltava com o Fux em linha de 4 e o Alan fechando a segunda linha de 4. Aliás, ele esqueceu o Jai para todo sempre, né? Pois é. Perdeu Esqueceu, espaço. assim, não tem mais como ele colocar. E assim, eu tava pensando um pouco sobre essa montagem de time. E eu, assim, é claro que eu não tenho nenhuma certeza disso, é só uma impressão. Mas a gente já viu, e eu não me esqueço da final de 2021, quando o Abel, depois que o Palmeiras foi campeão contra o Flamengo, revelou que ele começou a trabalhar a equipe da final em momentos dos outros jogos. Eu não consigo descartar a possibilidade que o Abel montou esse esquema hoje para observar uma possibilidade para a final contra o Flamengo. Porque, assim, quando a gente pensa em jogos que o Palmeiras sofreu defensivamente, o Palmeiras sofreu em alguns momentos pelo seu lado direito defensivo. O lateral direito, especialmente se for o Kelvin, porque o Kelvin ataca melhor do que marca, o Giai marca melhor do que ataca, e o Kelvin é quem vinha jogando, né? O Kelvin é, em condições normais, o titular da vaga. Sim. Seria o lado que o Palmeiras poderia ser fragilizado. O Alan é o jogador em ascensão, ele e o Vitor Roque, né? Mas o Alan ganhou titularidade. Hoje, de novo, ele foi o melhor jogador do Palmeiras. Cara, muito perigoso pelo lado do campo. Eu sou capaz de dizer que o Alan vai ser titular contra o Flamengo pela beirada direita. Acho também, ganhou. E eu não descarto a possibilidade de hoje o Abel ter escalado o Fux como terceiro zagueiro pela direita para fazer dobra com o Alan, para observar. Se as coisas forem bem, será essa uma possibilidade em um lado onde o Flamengo tem Alexandro como lateral, pode ter Lino como ponta, pode ter Carrascal como meia ponta, Arrascaeta como meia caindo pelo lado. Pode ter sido uma observação. Vindo do Abel Ferreira, como ele trabalha, eu não descarto que essa pode ter sido uma observação. Esse foi o vídeo que o pessoal espera ter mostrado. A gente viu que um corte bem curto aqui da ESPN. Bom, o jogo foi muito abaixo, principalmente devido à data FIFA. Os jogadores estão mais cansados e tal. O Abel não teve tantos jogadores titulares à disposição assim. Gomes entrou no segundo tempo, Facundo Torres, o próprio Vitor Roque. Só que eles vieram de viagem. Jogando, vindo de viagem é muito ruim, porque os caras se cansam muito, se cansa demais, pô. E devido a isso, diminui muito a sua capacidade física, a sua tomada de decisão. Tudo isso influencia, ok? Então, é natural que seja assim. Não devemos nos preocupar. Não devemos nos preocupar. A partir de agora vai melhorar os próximos jogos, isso é certeza. Porque acabou a data FIFA, acabou o jogador indo jogar jogos que não fazem sentido. Então, vamos ter todo o jogo à disposição. O Andreas foi expulso no lance ridículo ali no final. O juiz decidiu expulsar ele, né, aplicar o segundo amarelo. O próprio primeiro amarelo foi ridículo. Eu acredito que há sim a possibilidade da Leila entrar no X para tirar esse cartão amarelo, beleza? Porque foi ridículo. Então, muito obrigado por assistir até aqui. Tamo junto.